7h31, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está em Tampa, em Orlando, na Flórida. Obrigado, Brazucas. Bom dia, Manaus, caçula da rede Band News FM de notícias. João Pessoa, Fortaleza. Obrigado, Salvador. Obrigado, Vitória. Obrigado, Belo Horizonte. Salve Brasília, batata assando em Brasília. Muito noticiário hoje sobre Brasília. Daqui a pouco, Rodrigo Orengo conosco, direto da capital federal. Bom dia também a você que está no Rio de Janeiro. Situação difícil também na minha cidade maravilhosa. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Curitiba. Bom dia, Belo Horizonte, da minha querida Minas Gerais, onde me encontro hoje, em Juiz de Fora. Estou aqui na próspera Juiz de Fora. Vou participar de um debate aqui sobre política, economia e horizontes do país, com estudantes, professores aqui em Juiz de Fora e também empresários aqui dessa região. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você também que está em outras praças, em outras regiões, em outros países, em outras galáxias, mande para cá suas mensagens, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Muito obrigado mesmo por sua vigilância, por seu carinho, por sua audiência. E bom dia pra você, Carla Bigato. Bom dia, Boechat, tá de chinelão aí, né? Chinelão, hein? Tô de paletó e gravata. Pior é que tá mesmo. Carla Bigato, aliás, quero dizer o seguinte, cheguei aqui ontem 3 horas da matina, no hotel aqui onde eu tô hospedado, 3 da matina, 5h30 da manhã, já tava aqui dando bom dia pros passarinhos, viu, Carla Bigato? Cadê o Eduardo Barão? Não voltou? Ainda não, tá lá em Manaus, em breve estará aqui de volta, mas o Orengo tá com a gente, viu, Boechat? Se quiser bater um papo com ele também, tá na linha. O Orengo já está ao vivo na grande Boechat. Bom dia pra você, Orengo. Aqui. Daqui a pouco vou pedir a análise de Rodrigo Orengo, direto de Brasília, e também um panorama dos próximos acontecimentos aí, o que possa ser previsível, né? Bom, aliás, a propósito do Barão, um ouvinte nosso me escreveu ontem dizendo, Boechat, o Barão perdeu o celular nas águas do Rio Amazonas, aliás, no encontro, dos Solimões com o Rio Negro. E ele disse, Boechat, você imagina, se o Boto Rosa, sem celular, já fazia aquele estrago no meio da audiência feminina, imagina agora com celular, vai ser uma festa no Rio, viu? Pois bem, minha gente, vamos tocar o barco aqui. Olha, claro que o assunto não só de hoje, mas de já há muito tempo, e vai perdurar por mais alguns poucos dias, porque aí é natural que esse tema desapareça do radar das discussões, dos comentários, foi a decisão de ontem da Câmara dos Deputados de arquivar a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Muitas análises, muitas leituras podem ser feitas, elas não são necessariamente incompatíveis. Às vezes as pessoas têm uma opinião numa certa direção, mas contemplam aspectos que fazem sentido mesmo com uma opinião naquela direção. Outras opinam em direção, às vezes até oposta, mas determinados capítulos dessa análise também fazem sentido, também podem ser admitidos como bastante consistentes, razoáveis e tal. Eu queria só colocar aqui algumas minhoquinhas na discussão, pra gente, enfim, acrescentar aí mais caldo no feijão. A primeira coisa é a seguinte, muita gente está dizendo que o governo perdeu força na decisão de ontem. Por quê? Porque na primeira denúncia ele conseguiu 263 votos pelo arquivamento e na segunda 251, meu caro Orengo. Vejam, são 12 votos a menos. Eu acho meio exagerado dizer que isso é uma demonstração de perda de força. Claro que são menos votos, mas qual força o governo que tem rejeição de 80 e tantos % da população, que é apontado como ilegítimo, que está aí aos trancos e barrancos em várias frentes, que divulgou medidas que foram vistas aí como impopulares, teve que recuar, que não conseguiu aprovar as reformas que queria até agora e tal, bababá. Que perda de apoio esse governo deveria ter sofrido no Congresso Nacional? Me parece que muito maior do que essa.
Então, na verdade, mais do que uma demonstração de fraqueza em relação à primeira denúncia, me parece que o resultado de ontem mostrou, foi sim, uma prova de resistência, de sobrevivência bastante razoável. Até porque ele teve 251 votos, mas precisava era de 172. Então, desculpem, não é exatamente uma demonstração de fragilidade. Pode-se discutir, e tem que se discutir, que estes 251 votos, em boa parte, resultaram de um escandaloso esquema de escambo, de compra de votos, de troca de favores, nomeações, emendas e tudo mais, feito a céu aberto no processo de negociação e de conquista de apoiadores ao Palácio do Planalto. Mas é o seguinte, é lamentável ter que reconhecer também o seguinte, a lógica da relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, a lógica histórica dessa relação sempre foi essa. Isso aí já produziu o escândalo do Mensalão, que era a compra direta de votos no governo Lula, direto, com grana, com esquema corrupto e tal. Isso aí produziu muita bandalheira no governo Fernando Henrique Cardoso quando foi negociada a sua reeleição. Isso aí foi um escândalo a céu aberto quando no governo José Sarney ele lutou e conseguiu o 5º ano de mandato. Na verdade, a lógica política, a moral política do presidencialismo brasileiro é essa, mas é essa há muito tempo. Essa imoralidade do balcão de negócios montado no Palácio do Planalto, usando dinheiro público, programas públicos, emendas públicas e tudo mais, para fazer o jogo da maioria dentro do Congresso, isso aí é uma marca registrada do presidencialismo brasileiro e da moral média, para não dizer da moral, aliás, da moral dominante no Congresso Nacional. Então, eu não só não acho que o governo tenha dado uma demonstração de fragilidade, porque a sua própria sobrevivência, e repito, com muito mais votos do que seriam necessários, de 172 para 251, a sua própria sobrevivência é uma demonstração impressionante de força neste contexto que nós estamos vendo, neste quadro nacional que nós estamos vendo, como também demonstra, por outro lado, que a própria oposição não tem cacife para falar grosso para absolutamente nada. Não só foi derrotada ontem, como também não conseguiu melhorar significativamente, aliás, praticamente nada, o número de votos que poderia dar essa demonstração de que está crescendo, de que está encorpando, de que está ganhando musculatura, enquanto a popularidade do governo, repito, continua despencando nas pesquisas. A oposição, que na primeira denúncia conseguiu 227 votos para dar andamento ao processo, agora conseguiu 233. Ora, por favor, é mais escandaloso que o governo, neste grau de desgaste em que se encontra, e a despeito de toda a escandalosa compra de votos, tenha conseguido 12 votos a menos, é mais impressionante o número da oposição, que só conseguiu 6 votos a mais. E querem um detalhe para mostrar o quanto esse jogo era um jogo de cartas marcadas, de simulação de posições? A oposição não só não conseguiu crescer significativamente no seu número de votos, como também não se empenhou para isso. Repito, num quadro em que o presidente da República acumula a maior impopularidade da história da República Brasileira. Num quadro onde a situação econômica, a despeito de algum ponto melhorando aqui e ali, ainda tem o lado dramático de 13 milhões de desempregados. Essa oposição, surpreendentemente, continua patinando numa simulação de resistência, de alternativa, que ela própria não está interessada em apresentar agora. Está jogando para 2018. Vejam, cadê as manifestações ontem diante do Congresso Nacional? O Orengo vai talvez descrever esse panorama da esplanada dos ministérios ontem durante essa sessão histórica.
Nem mesmo nas galerias, embora ali fossem feitas algumas restrições pela própria segurança da Câmara dos Deputados, mas nem mesmo nas galerias se viu nada. E não adianta dizer que não se viu nada porque era proibido gritar ou proibido vaiar, porque quando é proibido gritar e proibido vaiar e a oposição quer gritar e vaiar, ela grita e vaia nas galerias. Então, ontem o que tivemos foi, no meu entendimento, uma prova assombrosa, né, impressionante, de resistência do governo para sobreviver, né, de fragilidade ou dissimulação da oposição, e o resultado é esse que nós temos aí com o arquivamento da segunda denúncia, jogo jogado, política feita dentro das regras, repito, ainda que imorais ou amorais, mas regras históricas do presidencialismo brasileiro, inclusive na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, também na gestão de Fernando Henrique Cardoso, também na gestão de José Sarney. E se procurar nos demais, também vai encontrar coisas do gênero em menor proporção, talvez, do que essas que eu citei. E aí, com esse resultado, estamos diante do pior dos horrores? Olha, eu acho, minha gente, que o pior dos horrores seria o adiamento da decisão. Primeiro, porque nós ficaríamos nesse inferno de uma discussão que não nos levaria a lugar nenhum, porque o desfecho seria esse, não importa quanto tempo mais adiassem, o país parado à espera que a umbigocracia de Brasília fizesse alguma coisa que pudesse ser chamada de trabalho em prol do país. O país real está aí com sua pauta desesperadoramente necessitada de ações oficiais, esperando que Brasília, que já está há 2 anos nessa lenga-lenga de discutir sua própria pauta política, suas negociações, suas coisas, suas crises, esperando que essa gente finalmente comece a trabalhar em alguma direção que nos interesse. Então, o pior de todos os cenários, no meu entendimento, seria o adiamento da decisão, que prolongaria essa discussão improdutiva, infrutífera. Eu até apostei que ia ser adiada a decisão de ontem, perdi um vinhozinho lá para meus companheiros do Jornal da Band. A segunda situação que me parece que construiria um cenário também muito tumultuado, por incrível que pareça, e aí não vão dizer, o Boechat está torcendo, eu estou fazendo uma análise. Vejam, o segundo quadro, depois do adiamento, que para mim criaria uma situação complicada, ruim, seria a própria derrota do Temer. Porque, embora todos possam querer torcer por ela, e eu estou longe de não estar torcendo pela derrota do Temer, mas se ele tivesse sido derrotado, o quadro produziria a seguinte situação: ele seria afastado, desde que o Supremo aceitasse a denúncia, assumiria Rodrigo Maia para produzir aí a montagem de um novo governo, com novas discussões, com novos acordos. Quem acha que sair Temer e entrar Maia representa alguma mudança em qualquer parâmetro, que bata a palma. Eu acho que seria mais ou menos do mesmo, com o transtorno inevitável para a população de uma troca de governo a 1 ano de eleição. Nós estamos a 1 ano da eleição de 2018. Então seria um bafafá desgraçado. Nós levaríamos pelo menos mais uns 6 meses, isso considerando que Temer não seria imediatamente empichado ou coisa do gênero. Ele poderia voltar se o processo no Supremo não resultasse em condenação. Então o Rodrigo Maia seria presidente na hipótese da derrota do Temer, com a possibilidade do Temer voltar, dependendo do Supremo Tribunal Federal. Imaginem que tipo de situação política, institucional, gerencial nós teríamos nesse período, ou seja, mais lenga-lenga, mais umbigocracia e tudo mais. Então esse quadro, esse resultado de ontem, para mim, precisa incorporar em todas as discussões, repito, muitas delas com opiniões conflitantes, mas com vários aspectos coerentes, consistentes de lado a lado, alguns pontos que eu acho que vale a pena ser pensado. Só para dar aqui o panorama rápido do Brasil Real nos jornais de hoje. Então temos a avaliação nacional do MEC para alunos de 8 anos da rede pública, º ano do ensino fundamental, com mais da metade da população escolar com nota insuficiente, com analfabetismo virtual seria o nome, em leitura, em escrita e em matemática.
70% de reprovação no Norte, 69% no Nordeste. E mesmo nas regiões mais ricas, como o Sul, esse nível de reprovação chega a 45%. É uma imoralidade a realidade da educação pública no Brasil, sem nenhum cuidado por parte de Brasília. Outro dado, saiu aí pelo Observatório do Clima a notícia de que a emissão de gás que provoca o efeito estufa cresceu 9% no Brasil de 2015 para 2016, consequência de um desmatamento cada vez maior nas florestas brasileiras. A Chapada dos Veadeiros, 26% destruída por um incêndio criminoso, segundo se diz, mas mais criminosa ainda foi a omissão do governo federal em mobilizar aviões da FAB para entrar nesse combate. Levaram 6 dias discutindo o sexo dos anjos até decolar o primeiro avião da FAB para entrar nisso. Queda dos juros ontem para 7,5%, muita gente comemorando, mas somos ainda a terceira maior taxa de juros do mundo, atrás da Rússia e da Turquia apenas. Vacinação de febre amarela em São Paulo, filas gigantescas, quilométricas, para uma vacinação simples, banal, no estado, na capital mais rica do país. Menina de 12 anos, atingida por bala perdida na Rocinha ontem. A mesma Rocinha que recebeu uma mobilização enorme do Exército, Forças Federais e tal, continua nas mãos de menos de 200 de bandidos, 40 dias depois de iniciada a reação conjunta das polícias do Estado e das Forças Federais.